4 óbitos em datas diferentes. Terei que fazer 4 inventários e 4 declarações para pagamento do ITCMD? Meu nome é Jonatas Albino do Nascimento, eu sou auditor fiscal do Estado de São Paulo, especialista na fiscalização do ITCMD, e hoje vamos conversar sobre esse caso que chegou por meio da nossa caixinha do Instagram. Você pode ir lá e mandar uma pergunta para a gente te responder tanto por lá, quanto para eventualmente virar um vídeo nosso aqui. Hoje nós vamos conversar sobre como é que você encara uma situação em que o cliente traz para você, vamos chamar assim de óbitos sucessivos, né? E aí, o que você faz a partir do momento em que tem aí uma sequência de óbitos? Por onde é que você começa, tá? Eu sei que essa é uma situação que às vezes o colega bate o olho e fala, nossa, e agora? Análise dos bens, a avaliação dos bens com base agora no inventário, com base lá. Se eu fizer inventário cumulativo, isso impacta na declaração de TCMD. Como é que vai ficar essa coisa, tá? Perdão. Um conceito aí que eu uso com os colegas, alunos nossos, é o conceito que eu chamo de linha do tempo, tá? A linha do tempo é o seguinte: o primeiro exercício, quando você se depara com uma situação de óbitos sucessivos, é você imaginar ou mesmo desenhar, tá? Não tenha vergonha de desenhar. Nós, quando estamos aí diante de análises complexas de bens e óbitos, e essa complexidade vai variar de acordo com a sua intimidade com o tema, não tenha medo de pegar papel e caneta, tá? E eu vou ler exatamente a pergunta aqui para você. Faleceu o pai, depois faleceram 2 filhos, e depois faleceu a mãe. Ou seja, temos aqui 4 óbitos. Total de 7 filhos. Indiferente sobre a perspectiva da nossa análise hoje. Seriam 4 inventários e 4 declarações de TCMD. Primeiro, eu vou ligar o que eu acabei de falar aqui do conceito de linha do tempo com isso. A primeira coisa que você tem que ter de forma muito clara é o que aconteceu em que momento. Tá? Ela deu pistas ali, pistas, digamos assim, básicas, servem para a gente analisar o nosso caso para fins de aprendizado, mas você tem que ir um pouco mais fundo. Em que ano aconteceu cada um desses óbitos? Tá? Porque faleceu o pai, depois faleceram 2 filhos. Esses filhos deixaram herdeiros? Porque de acordo com o momento do óbito, você vai ter eventualmente a herança aí para um lado, para o outro. Tudo isso é muito importante, tá? Quando faleceu, era casado, não era, deixou filhos, não deixou, aí você tem a possibilidade de herança a ascendentes. Faleceu antes da mãe, então tem realmente a possibilidade de herança ascendentes. Faleceu depois dos 2 pais, não deixou esposa, não deixou filhos, a gente tem a possibilidade de herança colaterais. Tudo isso tem que ser analisado, por isso que eu digo a linha do tempo, porque quando você desenha, você risca aí, ó, numa folha em branco, você consegue pontuar isso. Opa, primeiro óbito em 2018, depois o óbito tal aconteceu em 2019, tal. E esse primeiro passo é muito importante, porque o segundo passo é o que eu até brinco, né? Você vai entrar, lembra daquele filme De Volta para o Futuro? Você vai entrar naquele carro lá do De Volta para o Futuro, que eu esqueci o nome da marca agora, famoso, né, o carro. Você vai entrar naquele carro e vai se transportar no tempo. Vai se transportar no tempo e sabe até que dia que você vai se transportar? O dia do óbito ou o dia imediatamente posterior ao óbito. Morreu num dia e a família te procurou no outro. Se a família tivesse feito isso, como ficaria a divisão? E eu me refiro aqui tanto no que tange a herdeiros, quanto no que tange aos bens, tá? Por quê? Olha aqui, ó. Com o passar do tempo, as pessoas morrem, não morrem? Com o passar do tempo, os bens podem se deteriorar, desaparecer, serem vendidos, entre aspas, de boca. E aí? Você entende que muda tudo? Por isso que é importante você se imaginar entrando no carro lá, opa, estou me transportando no tempo até o dia posterior ao óbito. E aí? É com isso aqui que você vai trabalhar a sua partilha e você vai trabalhar a declaração de TCMD. E aqui eu já entrego uma das respostas. Uma declaração de TCMD para cada óbito. Por quê? Porque cada óbito é um fato gerador diferente. Cada óbito é um fato gerador diferente. Então,
em regra a gente vai ter isso. Por que em regra? Porque eu ainda não tive a oportunidade de entrar em todos os sistemas dos países, já conheço uma boa parte deles, e não conheço nenhum em que você consegue mesclar, digamos assim, óbitos em uma mesma declaração, tá? Então, passo isso para você como uma regra que muito provavelmente não tem exceção, tá? Mas, claro, você tem que confirmar isso aí no sistema do seu estado, tá? Então, você entrou no carro, se transportou no tempo, chegou lá, verificou os bens, verificou as pessoas, e aí o que você vai fazer? Olhar para a folha, olhar para o seu documento e redigir a sua partilha para aquele óbito. E aí, eu já vou responder uma pergunta que muito provavelmente muito colega que está escutando a gente aqui perguntou. Mas e as pessoas que morreram no meio do caminho? Eu não vou colocar uma pessoa, como é que ela vai assinar a procuração? Como é que vai funcionar isso? Obviamente que essa situação ela vai ser resolvida pela lei processual, como se fosse um processo qualquer outro. O que a gente vai ter que se perguntar aqui? Nesse caso aqui, faleceu o pai. Aí quando o pai faleceu, vamos utilizar hipoteticamente aqui, o pai faleceu e aí o tempo passou, faleceram 2 filhos, não é isso aqui que ela falou? Tá. Você se transportou na linha do tempo, você se transportou no tempo, chegou lá e falou assim, no dia seguinte ao óbito, todos os irmãos eram vivos, não eram? Por que isso é importante? Para que você não incorra no que é chamado de partilha por salto. Se esses filhos que morreram deixaram filhos também, netos do falecido, ocorreu a transmissão para os filhos e, se deixaram filhos, posteriormente a transmissão para os netos, caso não tenha ocorrido uma renúncia posteriormente, tá? Então, só que esse raciocínio é muito importante para isso, tá? Para que não ocorra essa partilha por salto, que ela é importante tanto de acordo, digamos assim, com a legislação civil, quanto com a legislação tributária. A gente vai ter impacto nas duas searas. Voltou no tempo. Tá, Jonatas, mas aí eu voltei no tempo e vi. Tá, todos os filhos eram vivos, mas hoje esses 2 filhos que não eram mortos. Lei processual. O que a lei diz pra gente nessa situação? Certo? Aqui você vai ter 2 hipóteses. Se você tiver um inventariante nomeado em relação a um desses óbitos posteriores dos filhos, você vai fazer a representação por meio do inventariante. Se você não tem um inventariante nomeado, você vai partir para a representação de todos os herdeiros, tá? Já recebi perguntas sobre, mas e o administrador provisório? Não vejo respaldo jurídico para isso, tá? E se a gente esticar muito a corda e eventualmente, não tem respaldo jurídico para isso, vamos à prática. O juiz não vai aceitar, tá? O juiz o juiz ele quer segurança, certo? Não estou falando mal, tá? Vou ser mais amplo. O agente público ele quer segurança para atuar, essa é a regra, tá? Então, quando você coloca alguma coisa ali querendo, entre aspas, esticar a corda, não vai rolar, certo? Se a gente está te ajudando, não terminei ainda, deixa o joinha aqui, clica no like pra gente, ajuda bastante e se inscreva no canal, toda semana tem vídeo novo sobre um tema interessante sobre inventário ou temas que circundam a área, certo? E aí eu já te expliquei aqui até agora o porquê que você deve constar pessoas falecidas já na sua partilha e na sua declaração de TCMD. Por quê? Porque é importante que não ocorra a partilha por salto, tanto para fins civis quanto para fins tributários, tá? Regularizando, fazendo a devida regularização processual, se for o caso de um inventário judicial, por exemplo. No caso, falando sobre isso ainda, quando a gente fala sobre o ITCMD, a gente, óbvio, né? Seria mais fácil a gente pular, porque aí a gente pagaria uma transmissão só, certo? A morreu, deixou para o filho B, e aí esse B deixou para o seu filho C. A gente tem 2 transmissões. Se a gente conseguisse deixar de A para C direto, a gente pagaria uma transmissão só, certo? E não é isso que impõe a legislação tributária para nós, tá, pessoal? E aqui eu gosto de deixar claro o seguinte, não estamos falando nesse ponto de entendimento, tá? Estamos falando de aplicação correta da legislação tributária. Então, não vou me aprofundar nessa discussão aqui, mas se o colega, por algum instante, pessoal, eu discordo. Não, você não discorda, você não entendeu como se aplica a legislação tributária, tá? Cuidado, antes de você tomar sua decisão, se aprofunde nesse tema para que você entenda a forma correta de aplicar, certo? Os colegas que já me acompanham aqui, né,
os nossos alunos sabem que eu sou um cara muito franco. Quando tem discussão, eu não sou de querer empurrar meu ponto de vista. Eu falo, olha, aqui a gente tem esse posicionamento, escolha o que melhor te interessa. Quando não tem discussão, quando é questão de entendimento, eu também deixo claro para que o colega não tome aí posições equivocadas, tá? E aí, por fim, pessoal, dentro dessa situação tributária que estamos abordando aqui para encerrar o nosso vídeo, a gente tem também a questão da valoração dos bens. A valoração dos bens, ela vai sempre acompanhar o momento da ocorrência do fato gerador. Nesse caso, a gente está falando de óbitos sucessivos. Cada óbito é um fato gerador. Eu já falei isso para você, até por isso, em regra, constarão de declarações próprias. Só que o que a gente tem que destacar também? Cada óbito traz para dentro, digamos assim, entre aspas, da sua respectiva declaração de TCMD, o conteúdo referente ao seu momento. Isso é muito importante porque a gente vai ter uma variação, uma possibilidade de variação dos bens no tempo. Normalmente isso acontece. Então, se a gente está em 2022, o óbito foi em 2018, como é que eu vou valorar esses bens na declaração de TCMD? Valoração de 2018. Se o óbito foi em 2020, valoração de 2020. Então, cada óbito vai obedecer ao seu ano, digamos assim, na hora de ser colocado para dentro de uma declaração de TCMD, tá? Isso aqui, pessoal, é a regra, é a aplicação da legislação tributária. Temos legislações estaduais com comandos duvidosos, para dizer o mínimo, que eventualmente o colega está preenchendo e ele vai lá e puxa automaticamente a tabela FIP do ano, tá? É errado, tá? É errado. Aí o colega vai ter que analisar se, diante dessa barreira prática, compensa entrar com uma medida judicial para derrubar esse tipo de comportamento. Estou passando aqui para o colega o que é a legislação tributária, o direito tributário e como se aplica isso, e aí o colega pode, eventualmente, ver alguma coisa estranha e vai medir, vai estudar, vai se aprofundar para ver se de repente cabe ou melhor, né, compensa entrar com uma medida judicial naquele contexto, tá? Isso aqui, pessoal, é importante, eu vou dar um último exemplo até para que vocês entendam melhor. Vamos supor, o mercado imobiliário nos últimos anos vem apresentando aí, digamos assim, um momento de valorização ou inflação, não vou entrar no detalhe dos termos. E você tem uma variação considerável desses valores no tempo. Só que, vamos desprezar isso. Vamos supor que a gente está falando de um bairro específico onde isso simplesmente não está acontecendo. Só que o falecido teve seu óbito em 2018. Em 2020, construiu-se um shopping naquele bairro. O shopping impactou na valorização imobiliária, isso é o que se espera, e esses imóveis estão muito mais valorizados. O inventário você está fazendo agora em 2022. Você percebe que se você valorar agora o imóvel pelo momento presente, você vai dar um prejuízo considerável no seu cliente, você vai pegar essa diferença e multiplicar pela alíquota do seu Estado. É o dinheiro que você está dando para o Estado sem precisar. Então, ainda ignorando o contexto da ocorrência de valorização / inflação, a gente tem situações que podem pender tanto para um lado quanto para o outro. Perceba que, se a gente não estiver falando de um shopping, mas estiver falando, por exemplo, de uma penitenciária, estiver falando de um aterro sanitário, a gente vai ter o efeito inverso. E aí, você pode declarar o de agora, mas o fiscal, quando bater lá, vai falar assim, não, você está declarando de 2022, mas eu quero o valor de 2018. Em 2018, esse imóvel valia mais, certo? Então, essa é uma regra que ela, de acordo com a situação aí, pode vir a causar prejuízo para um lado, prejuízo entre aspas, né, para um lado ou para o outro, tá? Então, passando o regramento correto para o colega, para que o colega saiba como essa escolha deve ser realizada na legislação tributária. Mais uma vez, eu peço que você deixe o joinha aqui pra gente, se inscreva no canal. Ficou alguma dúvida? Pergunta pra gente aqui, tá? Nenhuma pergunta no nosso canal fica sem respostas. Sem resposta, eu convido você para seguir a gente no Instagram. Lá nós conversamos diariamente sobre inventários, todos os dias eu estou lá postando alguma coisa sobre inventários. E como eu falei para você logo no começo do vídeo, a gente tem uma oportunidade maior
de conversar lá, porque todo dia tem caixinha lá para você entrar, colocar sua pergunta vem direto para mim e eu analiso e respondo aí para você, tá? Então é isso, até a próxima, um abraço.